Mefibosete, é meio difícil a palavra aí, né? Mas vai sair. Ele era neto de um rei, não era? E filho de um príncipe. Bem, muito bem. Alguma coincidência assim com a gente? A Dilma falou que é filha do rei. Tá vendo? Real, né? Pois é. Só que ele não teve uma infância normal. Eu vou contar rapidinho, porque a gente não quero falar dele especificamente. Ele não teve uma infância normal. Quando ele era pequeno, ele foi levado a uma cidade chamada Lodebar. E lá ele ficou levando a vida. Não é assim? Quem já leu a história, se você não leu, depois você volte lá e lê, porque, né? Eu não sou obrigada a saber tudo. Bom, ele vivia lá no esquecimento. Na obscuridade, ele vivia aonde? Em Lodebar. Bom, eu coloco tema nas mensagens que eu trago. E eu coloquei um tema assim: Lodebar não é o seu lugar. Amém? E o que é Lodebar? É sobre este lugar que nós vamos falar. Onde o Senhor falou muito comigo. Onde eu vivi muito tempo. Onde lá Satanás tentou me levar. Lodebar é uma cidade de campo, de terra seca, né? Não tinha vida, capim não crescia lá. A água que era utilizada lá, tinha que buscar ela a 37 quilômetros de distância. E as pessoas ela causava ânsia nas pessoas que bebiam, porque pela distância aquecia muito. Até a água, para chegar no lugar, não prestava mais. Então, era uma cidade, assim, esquecida, onde só tinha tristeza, só dor, só angústia, só sofrimento, onde as pessoas não sabiam nem quem elas eram realmente. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Lodebar não é o seu lugar. Amém? Você e eu fomos chamados para comer na mesa do rei. Nós fomos chamados pelo Pai. Jesus, ele pagou um preço muito alto para que a gente pudesse ter acesso direto ao nosso Pai. Nessa história, nós vemos que por muitos anos Mefibosete viveu nessa cidade, né? A história conta que depois que o rei Saul morreu, Jonatas também morreu, ele foi levado pela a ama, né? A serva lá, e ela deixou ele cair, ele ficou aleijado e foi levado para essa cidade. Resumi bem, né? Muito bem. Então, e a Bíblia fala que depois de muitos anos, Davi, o rei, ele lembrou de uma aliança que ele tinha com seu amigo Jonatas. Primeira vez que eu ouvi falar de Jonatas, eu ouvi da Edilma. Que ela falou assim: eu acho linda a amizade do rei Davi com Jonatas. Aí eu fui ler, porque amizade, né? Eu gosto de amizade. Aí eu fui ler. E eu achei linda mesmo. E foi a partir desse dia que eu comecei a ler que toda vez que eu vou ler essa história, eu fico imaginando a situação desse rapaz. Porque quem tem criança sabe como criança é agitada, né? Criança gosta de brincar, criança gosta de correr, criança gosta de gritar, criança gosta de ter vida. E nessa cidade, as pessoas tinham vida, mas não tinham vida. Não é assim? Elas viviam como pessoas mortas. E no verso 8, Mefibosete, quando ele vai lá na presença do rei, ele se curva diante do rei e ele se apresenta como um cão morto, como um cachorro morto. Gente, ele não achava nem que ele era gente mais. Era um bicho morto ainda por cima. Olha só que situação. Aqui a gente pode ver a baixa estima que ele tinha. Ele não tinha expectativa de vida nenhuma, né? Ele se considerava realmente um nada, né? Mefibosete, ele era um colecionador de traumas. Ele teve trauma familiar. Ele perdeu o pai, o avô, a família. Ele teve um trauma físico, né? Ficou aleijado quando tinha 5 anos.
teve traumas emocionais a ponto dele se comparar com um bicho morto, um cachorro. Trauma social, porque a pessoa ser esquecida num lugar daquele. E depois eu creio que ele se sentiu parte daquela cidade, né? Então ele teve todos esses traumas. Ele foi levado para Lodebar e ali ele ficou nesses anos todos, porque a Bíblia fala que por volta dos 25, 30 anos é que ele foi para a presença do rei Davi. E ele viveu muitos anos, você imagina, né? Dos 5 até os 25, 30 anos, é uma vida. Uma vida que a pessoa não tinha perspectiva de nada. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual tem sido o seu trauma? O que tem te levado à sua Lodebar? Você se sente uma pessoa esquecida? Uma pessoa que não tem, que tem trauma emocional? Né? Sofreu uma grande perda? Porque, gente, muitas vezes, uma pequena coisinha nos leva a Lodebar. E lá a gente fica e esquece quem nós somos. Para que nós somos chamados? Né? E para onde, que é o melhor, nós vamos. Amém? Lá nessa cidade, que fala que as pessoas ficam esquecidas, Mefibosete pode até ter esquecido quem ele era, de quem que ele era neto, de quem que ele era filho, mas no céu tinha um Deus que jamais esqueceu quem ele era. A própria palavra do Senhor fala em Isaías 49 que pode uma mãe esquecer do seu próprio filho, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. E essa palavra ela é viva, eficaz, e ela é ontem, hoje e amanhã. E nós esquecemos disso. Eu esqueço às vezes. Não, a gente não esquece? Quando a gente está lá escondidinha na nossa Lodebar, a gente não quer saber de ouvir uma pessoa ligar e falar, ó, Jesus te ama. Ama. Ama mesmo? A gente não esquece? A gente até questiona, será que ama mesmo? Então, a palavra do Senhor ela é clara. Uma mãe, gente, que teve o seu filho, ela pode esquecer dele, mas o Senhor não esquece de nós. Amém? Depois de tantos traumas, de tantos medos, angústias, você pode ter esquecido das ações de Deus na sua vida. Você pode estar escondido aí em Lodebar. Talvez você não se lembre mais de quem você é filho. Mas hoje, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Lodebar não é mais o seu lugar. E que você é filho de um rei. Amém? Mefibosete era um homem oprimido espiritualmente. Não era? Se a gente for pensar no cabra, bichinho, não era muito feliz. Aliás, eu acho que ele não era feliz de jeito nenhum. Né? Imagine, naquela época, eu fico imaginando, eu faço igual a Andresa, eu fico me imaginando lá. Eu não ia prestar lá, não. Mas tá. Naquela época, os homens, os filhos homens, cresciam e viravam guerreiros. Imagina o pobre do menino, gente. Era filho de um rei, ou neto de um rei, filho de um príncipe, e não podia nem ser guerreiro. O mínimo, né? Porque ele ia herdar tudo que era do avô e do pai. E ele não podia ser nem um guerreiro. Então, eu imagino que ele era bastante frustrado. Tem que falar devagarinho as palavras, porque não sai, não. Bom, mas vamos lá. Deus, ele não te vê como um derrotado. Deus, ele te vê como um príncipe e uma princesa. É assim que o Senhor nos vê. E que a gente saia daqui hoje entendendo realmente isso. Somos filhos do rei. Amém? Sabe o que isso significa? Que Lodebar é o lugar onde algumas pessoas estão vivendo ainda, estão morando, estão escondidinhas lá, mas não é o lugar que Deus tem preparado para ele. Se você está em Lodebar agora, nesse momento, ou se você esteve, saia. Porque Deus tem preparado algo muito maior para você. Amém? Se você está em Lodebar, em uma Lodebar espiritual, pode acreditar, não é o seu lugar. O Senhor tem lugares altos,
níveis maiores a serem alcançados. Eu estou aí em conexão com o Senhor. Aí, quando ele aperta, eu falo assim, peraí, Senhor, só vai devagar. Né? Porque eu preciso me acostumar um pouquinho. Mas o Senhor fala no meu coração muitas vezes, sai de Lodebar. Porque a gente se esconde lá. Se a gente tem um problema financeiro, corre para Lodebar. Se a gente tem um problema de relacionamento, corre. Né? Um problema no trabalho, com filho, com família. Gente, qualquer coisinha a gente está correndo para esse lugar. O povo que gosta de ficar em lugar ruim. E eu também. Falei, vamos parar com isso, né? Vamos ser gratos. Assim como Davi, ele fez com Mefibosete, Deus, por amor a nós, entregou seu filho Jesus e nos deu a oportunidade, todos os dias, de nos lembrar quem nós somos. Ele nos chama de Lodebar, daquele mundinho que nós criamos quando nós estamos com problemas, passando por aflições, né? Que a gente quer se esconder das circunstâncias da vida, porque lá todo mundo está triste mesmo, ninguém vai me encher o saco. Então, ele quer nos tirar de lá. Ele não quer que nós nos acostumamos com a miséria, com a tristeza, né, com as angústias, porque não é o nosso lugar. É claro que nós vamos passar por aflições, o Senhor falou, mas que nós teríamos que ter bom ânimo. E é o que está nos faltando, bom ânimo. Nesse tempo de hoje, a gente sempre tem que falar desse tempo, porque, né, é o tempo que nós estamos vivendo. E tem uma pessoa que trabalha comigo, gente boa, que eu fico conversando com ela, e a gente fala também que eu falei para ela assim, essa semana, eu falei assim, esse tempo, nessa época a gente só fala disso, vamos mudar de assunto. Porque quando a gente fala assim, nossa, a gente está passando por uns tempos difíceis, não está? Ah, mas isso vai passar. Mas tem gente que não acredita que vai passar, não. Tem gente que não acredita. Será que vai passar mesmo? Vive murmurando, gente. Vive reclamando. Aí eu digo, ó, tem a pandemia, tem a quarentena, que não tem, né, é só no nome, porque se você andar aí, você vê que quarentena é só no nome. Aí eu fico olhando, Trevo do Bom Sucesso de manhã, tá lotando. Os ônibus, tá lotando. Para onde esse povo vai? Deve estar indo trabalhar. Então, tem o que agradecer, não tem? Mas é melhor reclamar, é mais fácil do que agradecer. É mais fácil eu reclamar daquilo que está na minha volta, eu vendo, do que eu lembrar, trazer à minha memória o Deus que eu sirvo, aquele que me ajuda, aquele que me faz levantar, aquele que me deu um emprego. E eu vou dizer, gente, eu estou falando por mim. Quantas vezes meu relógio despertou e eu falei, miserável, vou jogar na parede. Depois eu lembrei que eu tinha que comprar outro se eu jogasse. Aí eu falei, não vou levantar, não. Acho que eu vou ligar e vou falar que eu perdi a hora. Não, mas aí se eu falar que eu perdi a hora, eu posso ser mandada embora. E não posso mentir. Porque eu não perdi a hora, eu acordei, o relógio despertou, não foi? Falei, não vou não. Não, mas eu tenho que ir. Porque aí eu tenho que começar a lembrar, a trazer à minha memória que esse emprego que eu tenho foi o Senhor que me deu. O ar que eu respiro foi Ele que me deu. E se você acha que você não tem nada para agradecer, respira fundo. Puxa o ar assim de dentro dos pulmões para fora agora. Bom? Tem um monte de gente aí, o prefeito está dizendo que não tem nem aparelho mais para o povo respirar. Então, nós temos que agradecer, não temos? É melhor do que reclamar, não é? Amém? Pega o bebê. Bom, o Senhor, Ele não se esqueceu de nós. Ele nos chama de Lodebar para o seu palácio real, onde por amor Ele entregou seu filho. Ele nos chama para comer na mesa do rei. Ali na mesa do Senhor está todo o suprimento que nós precisamos. Se você não sabe onde é a mesa do Senhor, eu vou te apresentar. Essa é a minha, tá? A minha parte, o meu cantinho, a minha cadeira reservada. Mas você tem a sua aí. A sua intimidade com o Senhor. Ali você tem suprimento para você se alimentar e passar por toda a adversidade da sua vida.
por todo sofrimento, por toda angústia, por todo trauma que a vida venha lhe causar, é aqui, na mesa do rei, que você tem. E é aqui que eu tenho certeza, se você começar a se aprofundar, você vai saber realmente onde é o seu lugar, que é ser filho e filha de um pai perseverante, que nos ama e não desiste de nós. Amém? Tô acabando. Lodebar não é o seu lugar. Ah, vocês vão com essa frasinha na cabeça em casa, tem em casa. Bom, e por fim, nós vamos fazer uma comparação. Podia faltar. Mefibosete, aqui, nós vamos fazer uma comparação com Mefibosete, com Davi, com o soldado, que ele pergunta, né, de Mefibosete, e com a cidade de Jerusalém, que foi para onde Mefibosete foi tirado de Lodebar e levado para Jerusalém. Certo? Vamos lá. Primeiro, Mefibosete. Aqui ele nos representa aquele que olha o seu passado. Aquele que questiona o seu presente. E que já sentencia o seu futuro. Não era assim? Mefibosete não lembrava nem do passado. Ele fica rindo, porque eu não sei falar do nome, eu me confundo. Ele ficava olhando para o passado dele, pensando, eu podia ser um grande guerreiro, né? Meu pai podia estar vivo, meu avô. Ele se questionava pelo presente dele, porque ele não podia nem ser um soldado. E ele já questionava o futuro dele, porque ele já se denominava um cão morto. Sem futuro, sem expectativa, sem nada. Devemos aprender o que com ele? Fica aí na sua memória, com o seu interior, com o seu particular com o Senhor, e saber o que essa comparação pode dizer ao seu coração. Amém? Segundo, Davi aqui, ele nos mostra que Deus não se esqueceu nem de mim e nem de você. Lembra lá que ele lembrou da promessa que ele fez ao seu amigo e mandou buscar o filho. Então, ele aqui mostra que o Senhor também não se esqueceu nem de mim, nem de você. E ele dá ordem para que os anjos vá ao teu encontro. Ele dá ordem para que os filhos dele também vá ao teu encontro. Porque muitas vezes a gente está lá em Lodebar e a gente não quer receber uma ligação, a gente não quer receber uma mensagem no WhatsApp, a gente não quer receber visita. Eu era assim. Uma vez a minha pastora chegou na porta da minha casa e perguntei assim, o que você veio fazer aqui mesmo? Não foi? Eu não queria receber ninguém, eu queria ficar lá escondidinha naquela Lodebar minha e não queria papo com ninguém. Só que o Senhor manda os seus anjos para ir ao nosso encontro e nos tirar de Lodebar, porque Lodebar não é o nosso lugar. Amém? Terceiro, esse soldado aqui que ele pergunta, né, Ziba, ele nos mostra, ele aqui aponta o Espírito Santo de Deus. Ele aponta que o Espírito Santo ele vai ao nosso encontro, mesmo a gente estando em Lodebar. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso amigo. Chame por ele. Chame que ele vai estar à sua disposição, não à disposição assim, né? Ele vai estar pronto para te ajudar. Né? Não é pastel não, mas se você tiver intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, ele vai estar lá para te tirar de Lodebar, para te auxiliar, porque não foi isso que Jesus falou? Eu vou, mas vou deixar com vocês o Consolador. E aí, às vezes, a gente fala assim, eu estou sozinha, não aguento mais ficar sozinha. É muito triste ficar sozinha. Meu irmão, você nunca está sozinho. Faz como eu, anda na rua falando e o povo fica olhando. Agora é bom porque eu ando de máscara, então eu converso e ninguém vê. Né? Eu converso e ninguém vê, mas antes, que não tinha máscara, eu desço longe da onde eu vou trabalhar, do ponto para onde eu vou trabalhar, e eu ia conversando com Deus. E eu converso assim. Não é baixinho, não. Eu gosto de conversar para ele ouvir. E as trevas ouvir também, que eu tenho um pai que me ouve. E aí as pessoas passavam por mim e olhavam assim, né? Se para o mundo louco eu sou. Amém? Então aqui o Espírito Santo, o soldado aponta o Espírito Santo que hoje vai aí na sua Lodebar particular para tirar daí e te transportar para Jerusalém, para a mesa do rei. E o quarto, Jerusalém aqui é a sua posição em Cristo.
Como você tem se posicionado hoje? Como está a sua intimidade com o Senhor? Ele também perguntou isso para mim. Está em construção. Porque todos os dias a gente tem que ter intimidade. Né? Temos que ser obediente por amor. E intimidade com o Senhor também é uma forma de obediência. Porque através da intimidade nós aprendemos a ser obediente. Amém? Que posição é essa? Né? Que aqui fala Jerusalém, essa é a sua opção em Cristo. Que posição é essa? A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, não precisa abrir não, 2 Coríntios 5 fala assim, se nova criatura eu sou, peraí, que agora quem está em Cristo, nova criatura é, né? Porque eu não gravo muito bem não, gente, esses versículos assim não, mas dá para entender, entendeu? Está entendendo? Bem, então, nós somos nova criatura quando nós vamos para Cristo. O seu passado, a sua Lodebar ficou para trás. Vamos seguir em frente. Né? Vamos deixar para trás tudo isso. E vamos entender de hoje em diante quem nós somos. Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele está agindo a teu favor. Pode até não parecer, pode estar até tudo escuro. Você pode pensar assim, ai Senhor, e agora não vai dar? Vai. Confia que vai. Amém? Saia hoje de Lodebar e entre em Jerusalém. É isso que o Senhor quer de nós. Nesse momento eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Para que a gente possa juntos fazermos uma oração ao nosso Pai. Porque Deus, quando Ele quer, Ele levanta o homem do pó, ergue do monteiro e o faz assentar com os príncipes. E é esse o lugar de honra que o Senhor quer nos colocar. É esse o lugar que nós, como filhos de Deus, devemos estar. E devemos saber que é para lá que o Senhor nos chama. Ele nos chama para comer a sua mesa. Alimentarmos da tua palavra, da tua presença, todos os dias da nossa vida. Louvando e honrando ao Senhor.